Hoje a gente vai falar de 3 picapes que saíram de linha, mas que até hoje são lembradas como verdadeiras relíquias no Brasil. Por que não são só carros antigos? São máquinas que fizeram parte do dia a dia de muita gente. Do trabalho pesado, das viagens. E até de histórias de família. E conforme a gente vai avançando, você vai perceber que cada uma delas marcou uma geração de um jeito diferente. Vamos começar com uma das mais icônicas de todas. A Ford Pampa. A Pampa surgiu no começo dos anos 80. Em uma época em que o mercado de picapes no Brasil ainda era muito focado em veículos mais rústicos. E foi justamente aí que ela mudou o jogo. Por que diferente das picapes tradicionais? A Pampa trouxe algo novo. Ela era baseada em um carro de passeio. Mais especificamente no Corcel. Isso fez com que ela tivesse um nível de conforto muito maior do que o padrão da época. Era mais macia de dirigir, mais estável. E ao mesmo tempo, mantinha a utilidade de uma picape. E isso fez toda a diferença. Ela rapidamente ganhou espaço no mercado. Principalmente entre pequenos empresários, agricultores e até famílias. Porque era aquele tipo de carro versátil, que servia tanto para o trabalho quanto para o uso no dia a dia. E tem um detalhe que pouca gente lembra. A Pampa teve versão com tração nas 4 rodas. Sim. 4x4, algo extremamente raro para uma picape compacta naquela época. Isso fazia dela uma opção ainda mais interessante para quem precisava enfrentar estrada de terra, barro ou condições mais difíceis. Com o passar dos anos, ela foi recebendo atualizações, mas sem perder a essência. Só que o mercado começou a mudar. Novos modelos começaram a surgir. Mais modernos, mais tecnológicos. E aos poucos, a Pampa foi ficando para trás. Até que, em 1997, ela saiu de linha. Mas mesmo depois de tanto tempo, ela ainda é lembrada com carinho. E não é difícil entender o porquê. Agora vamos para a segunda. Uma que talvez não tenha o mesmo destaque hoje, mas que foi extremamente importante na sua época. A Chevrolet Chevy 500. A Chevy 500 nasceu com uma proposta bem clara. Ser uma picape simples, econômica e extremamente funcional. Ela era baseada no Chevette, o que fazia dela um carro leve, fácil de manter e muito resistente. E isso fez com que ela fosse amplamente utilizada para trabalho. Era comum ver a Chevy 500 carregando mercadorias, ferramentas, rodando o dia inteiro sem descanso. E mesmo sendo simples, ela cumpria muito bem o seu papel. Porque às vezes, o que as pessoas precisam não é luxo, é confiabilidade. E nisso, ela entregava. Outro ponto interessante era o custo-benefício. Ela era acessível. Tinha manutenção barata. E peças fáceis de encontrar. Ou seja, era perfeita para quem precisava de um carro para trabalhar sem complicação. Mas com o passar do tempo, o mercado começou a mudar. Os consumidores começaram a exigir mais conforto, mais tecnologia, mais segurança. E modelos mais modernos começaram a ocupar esse espaço. E assim, a Chevy 500 acabou sendo descontinuada, mas deixou um legado forte, principalmente entre aqueles que viveram a época dela. E agora a terceira. Uma picape que até hoje tem fãs. E que marcou principalmente um público mais jovem. A Volkswagen Saveiro nas suas versões mais antigas. A Saveiro ainda existe hoje. Mas quem viveu as gerações antigas sabe. Era diferente. Ela surgiu baseada no Gol. E rapidamente se tornou uma das picapes compactas mais populares do Brasil. Mas o que realmente fez a Saveiro se destacar foi o estilo. Principalmente em versões especiais como Surf, Summer e outras. Ela não era só uma picape de trabalho. Era um carro que as pessoas queriam ter. Era comum ver Saveiros personalizadas
rebaixadas, com som, rodas diferentes. Ela virou parte da cultura automotiva, principalmente entre os mais jovens. E isso é algo que poucas picapes conseguiram fazer: unir utilidade com identidade. Mas com o tempo, o mercado foi evoluindo. As novas gerações vieram com mais tecnologia, mais segurança. E aquele estilo mais raiz foi ficando para trás. E hoje, as versões antigas são vistas quase como clássicos. Carros que representam uma época. E no final de tudo, fica uma coisa muito clara. Essas três picapes podem até ter saído de linha, mas não desapareceram. Porque carro não é só máquina. É história. É memória. É parte da vida das pessoas. E quando um modelo marca uma geração, ele continua vivo, mesmo depois de sair de linha. E agora me diz: qual dessas você teria na sua garagem hoje?